Olá, provedores, empresários, ISPs e similares. Eu sou o Norberto, faço parte do Instituto Rompendo Limites, eu sou presidente e treinador no Instituto Rompendo Limites. O Instituto Rompendo Limites aplica alguns treinamentos relacionados à parte comportamental, liderança, vendas, com base na programação neurolinguística, na PNL. Já tive a chance de ajudar alguns provedores, alguns colegas, né? Se você não foi ajudado por mim, com conhecimento de comunicação, comunicação assertiva, relacionamento interpessoal, melhorar o relacionamento dentro das equipes, melhorar a comunicação com o cliente, diminuindo os conflitos, diminuindo os ruídos na comunicação, né? Desde 2017, eu estou inserido de uma forma ou de outra dentro de provedores, entendendo, observando, aplicando o treinamento, mas principalmente entendendo as necessidades. Isso é de conhecimento de todos que os provedores de internet, eles cresceram muito nos últimos anos, principalmente aí nos últimos 6, 7 anos e de uma forma estrondosa, de uma forma muito significativa em 2020. Todos os provedores cresceram muito. Só que o provedor que não cresceu, né, que não evoluiu, foi aquele provedor que não tinha aí talvez uma organização nenhuma, né, entrou como assim, sem conhecimento, sem entender, né? Mas isso foram muitos poucos, né, que começaram e pararam, mas a grande maioria prosperaram, cresceram, né? E com isso vieram algumas necessidades que eu identifiquei. Então eu tive um aluno meu, né, que é presidente de uma associação dos provedores, que tem alguns associados aí em todo o Brasil, e ele teve a oportunidade de participar primeiramente de um dos treinamentos que eu aplico, depois ele se encantou com as ferramentas da PNL, entendendo que poderia levar esses recursos, essas informações para os provedores, para os associados. Ele se aprofundou mais, fez mais alguns treinamentos. Ele fez basicamente todos os treinamentos que eu aplico no Instituto Rompendo Limites e com isso ele começou a indicar para os provedores. Eu não vou falar o nome dele aqui, eu nem falei que eu ia gravar esse vídeo para vocês, mas ele tem depoimentos nas nossas páginas, né? Se você o conhece, é só dar uma olhada nas nossas páginas, você vai entender quem é. E a partir do momento que eu adentrei nos provedores, a princípio eu fui para aplicar o treinamento de vendas. É um treinamento que eu tenho de vendas de alto impacto para provedores de internet. Eu tenho o treinamento de vendas de alto impacto já aberto para vários segmentos e a pedido dele eu ajustei, eu coloquei uma roupa para provedor, que eu tenho 20 anos de experiência em tecnologia, isso junto com os treinamentos. Paralelamente eu tive empresas de tecnologia, trabalhando com rede, fusão, projetos, então entendo esse universo de vocês e sei as dores que você tem, as necessidades que vocês têm, que vocês percebem essas dores e sei inclusive as dores que vocês não sabem que têm, ou seja, os problemas que vocês não sabem que têm, que isso pode repercutir daqui a algum tempo, daqui a alguns meses ou daqui a alguns dias, ou pelo menos você já percebeu, mas não sabe que ele pode ficar muito maior se você não fizer alguns ajustes nessa jornada, nesse crescimento, né? Que o fato estão em crescimento e podem crescer muito mais, isso é muito bom, né? Mas nesse crescimento é necessário ajuste. Eu observei 3 coisas fundamentais, 3 necessidades. A primeira grande necessidade é venda, porque assim, eu percebi que os provedores, eles têm uma procura muito grande de vendas, né? Mas essa comunicação da venda, ela em alguns é como se tirasse pedido. Se não fosse procurar, se a demanda não fosse tão grande, muitos não venderiam tanto. E eu entendendo essa necessidade, junto com isso eu percebi que dentro das empresas também, a comunicação ela causa muito conflitos entre equipes, entre colegas de trabalho. E eu desenvolvi esse treinamento que chama-se Curso de Comunicação, é um treinamento de comunicação e vendas, comunicação assertiva e vendas
com programação neurolinguística para provedores, que resolve essa questão, tanto a questão da comunicação com o cliente, quanto a comunicação do técnico com o cliente, as informações que o técnico está passando lá para o cliente, que muitas vezes geram um conflito lá na empresa na hora de fazer um suporte. Esse treinamento ele ajuda também na comunicação, na retenção, que a pessoa da retenção, a pessoa do suporte, a pessoa do relacionamento é uma pessoa muito importante para reter esses clientes, principalmente que isso varia muito de um provedor para outro, mas se o provedor, a grande maioria dos provedores, se após uma ativação de uma internet, mesmo que seja residencial, um plano, o plano mais simples que tem, né? Se ela for desativada, se o cliente desistir, se o cliente reincidir esse contrato, mesmo tendo uma multa, que seja uma multa simbólica, mesmo assim, a perda para o provedor é muito grande, que é muita coisa, equipamento usado, fio que é passado até dentro da casa, né? Então, a retenção, o suporte, ele pode se tornar um grande vendedor, no sentido de convencimento, persuasão, resolver aquela questão para que o cliente não afaste. E a comunicação, ela é fundamental nisso, a forma que se comunica com aquele cliente, você pode, inclusive, aumentar as suas vendas. Então, esse treinamento de comunicação, esse treinamento de vendas, ele é para toda a empresa, que dentro desse treinamento eu consigo mostrar que todos na empresa são responsáveis pelo resultado. A grande maioria dos colaboradores, né, do seu time, acha que a responsabilidade da venda é somente quem tem rótulo de vendedor, quem está lá na ponta, quem está atendendo o cliente, quem está no telefone, convencendo a pessoa a comprar um plano, a empresa a comprar um plano. Mas a responsabilidade é de todos. Uma secretária, por exemplo, aquela primeira pessoa que tem acesso à primeira mensagem de zap com aquele cliente que está buscando um plano, ela pode fazer a grande diferença na hora do fechamento, ou seja, aquele atendimento. Uma dica simples, né? Chamar um cliente pelo nome, né? Dar uma atenção diferente, utilizar algumas técnicas ali, talvez até fazer uma certa investigação naquele cliente de necessidade ali em 30 segundos, 1 minuto. Isso pode ajudar muito o vendedor a concretizar a venda. Inclusive até a pessoa do financeiro, né? Adiantar um boleto, se o boleto vence no domingo, normalmente a tendência né? Que a pessoa do financeiro fala, coloca na segunda, coloca na terça. Se puxa um boleto com 2 dias para 2 dias antes, colocar na sexta, isso diminui o prazo médio de recebimento, isso conta muito. Fora isso também organização dentro da empresa, né? Que isso é comunicação, conflito entre setores, a demora de a entrega de um trabalho, de uma tarefa, de um setor para o outro, né? A demora, o atraso naquela entrega, isso causa muito problema dentro da empresa, ou às vezes, inclusive, até entregar uma tarefa que não foi solicitada, entendendo que tinha sido solicitada aquela, ou entregar pela metade, porque ali houve uma falha na comunicação. Ou seja, a empresa ela é como um time de futebol, né? Ali o goleiro, a zaga, o meio de campo, os atacantes, eles têm que estar em sintonia, uma grande sintonia, porque a empresa ela é um time. Os reservas, se tiver um reserva lá, tem que ter a mesma habilidade do jogador, se um jogador machucar. Ou seja, uma empresa é um grande time. E a comunicação, essa comunicação assertiva faz com que você gere muito mais negócio, faz com que você pare de perder cliente, faz com que você venda muito mais, faz com que a harmonia, a sinergia da empresa seja muito melhor. Então, o treinamento de comunicação assertiva e vendas de alto impacto com programação neurolinguística para provedor é um dos treinamentos que vai sanar essa primeira questão, esse primeiro problema que o provedor tem. A questão é, muitos provedores já despertaram para isso, mas a grande maioria ainda não, porque o dinheiro está entrando e alguns não sabem que se continuar daquele jeito, e dependendo se vier, por exemplo, um concorrente para aquela cidade, não tiver fidelizado o seu cliente, às vezes a pessoa está dominando aquela cidade ou aquele setor, porque não tem um concorrente tão forte, continua daquele jeito,
e de repente, se não aprimora, se acontece algo nessa jornada aí, não está preparado, não está com seu time preparado, as dores, as perdas são muito grandes, né? Organização de cliente, a grande maioria dos provedores não organizam esse cliente, não tem um CRM, não tem um gerenciamento de fato, que é uma grande necessidade. Então, dentro desse treinamento, nós ajudamos também. Então, esse resolve vários problemas dentro da empresa, e é um treinamento que eu aconselho você entregar para todo o seu time. Muitos perguntam assim: ô Norberto, mas não é um treinamento para comunicação e vendas? Sim, mas todos na empresa são vendedores. Eu costumo falar que nós estamos vendendo o tempo todo. Mesmo se eu peço para aquela moça que serve o cafezinho na minha empresa, a forma que eu peço para ela para pegar um café para mim, ou com um lanche, aquilo ali vai fazer a diferença na forma que ela traz, o que ela traz para mim. Então tudo é venda. Eu estou vendendo a ideia de um atendimento, eu estou vendendo a minha imagem, eu estou vendendo o meu convencimento. Então tudo é venda. Eu estou vendendo a ideia para aquele técnico, ele trabalhar meia hora a mais naquele dia, porque a empresa precisa entregar aquele serviço no prazo. Então tudo é venda. A imagem, né? Aí se trata de marketing pessoal, que a grande maioria das pessoas pensam que a minha rede social privada, pessoal, eu posso fazer o que quiser. Se eu estiver na rede social da empresa, tudo bem, eu tenho que estar alinhado, tenho que utilizar uma boa linguagem, mas não tem mais disso não. Então muitas pessoas pecam nisso. Dentro desse treinamento eu também falo sobre marketing pessoal, como se apresentar melhor, isso dentro das redes sociais e também pessoalmente, né? O seu marketing, a sua forma de se vestir, e é importante você entender isso. Então esse treinamento de alto impacto resolve boa parte das questões. Porém, eu identifiquei, né, de 2017, 2018, 2019, 2020 e já em 2021 atendendo alguns provedores, eu identifiquei uma segunda questão, que envolve a primeira questão também, mas aí já está mais no topo, né? Mais na parte de gestão, que é a questão da liderança. A grande maioria dos provedores, até 150 colaboradores, não tem uma liderança definida. E os que têm uma liderança, têm cargo de liderança definido, é atropelado, se atropela nessa hierarquia, por um costume, por uma coisa muito natural. O dono do provedor, a grande maioria, eles eram técnicos, eles vieram de uma loja de informática, ou eles começaram a trabalhar, então eles centralizaram aquilo porque era necessário. Mas chegou num ponto ali a partir de 30, 40, a partir de 20 funcionários, dependendo do provedor, se atende empresa, é importante definir setores. Porque o papel do empresário SP é de ser empresário, é de pensar, é buscar parcerias, é fazer as reuniões maiores, é buscar novos negócios para sua empresa, não é ficar fazendo. Mas por não ter essa liderança definida, essa hierarquia definida, e por não talvez nem pensar nisso, não foi buscar pessoas no mercado ou não treinou o seu próprio time para pegar aquelas pessoas que se destacam ali, né, e colocar como líder e treinar aquelas pessoas que se destacam para ser líder, porque o líder não é somente pegar aquela pessoa que trabalha bem, que cumpre horário, que é honesta, que dorme com dinheiro do empresário embaixo do travesseiro e não mexe. Não é somente isso liderança. A liderança, ela tem que ter uma proatividade, ela tem que entender de gente, ela tem que entender de resolução de conflito com os funcionários, com os liderados, né? Ela tem que entender de valor. Então liderança é preparo e hierarquia anda junto com liderança, que eu já encontrei dentro de empresas que até tinham uma liderança definida, né? Os chefes de setor, aqui é setor de RH, aqui é setor da expedição, até tinha. Só que, pelo diretor ter acostumado com aquele jeito de resolver os problemas, o técnico que está lá na empresa liga para o dono, porque tem acesso a ele, e por telefone ali ele já resolve sem passar, sem orientar, passar pelo o líder dele, né? Aí quebra uma hierarquia, aí vira uma bagunça danada, aí volta a centralizar, aí ele não dá conta, trabalha estressado, não tem tempo para planejar, para projetar, para cuidar de novos projetos. Então, pensando nessa questão de liderança, eu preparei
um treinamento de liderança. Uma outra questão também, dentro dos provedores, que é comum em outras empresas, é sobre contratação. A grande maioria dos provedores, quase 100% dos provedores até 400 funcionários, não fazem uma análise comportamental. E comportamento é tudo dentro de uma empresa. Com certeza você já deve ter observado isso, que todos os colaboradores que você contrata, as novas contratações, elas vêm de duas formas, né? Os provedores menores têm muito costume da indicação de colocar familiares, e eu não acho isso errado, né? Tem alguns que falam, empresa familiar, até empresas grandes, elas são familiares, mas quando você contrata o familiar e fica definido a liderança, e também por ali você faz uma análise comportamental nessa pessoa para observar que se o setor que você está contratando é adequado para aquele perfil, para aquele traço de personalidade, isso é muito importante. Pode ser um parente dentro da empresa, desde que esteja muito bem definido o posicionamento, a posição dentro da empresa. Então, normalmente os provedores contratam por indicação, que uma pessoa é boa ali e você atrai aqui, né? E por currículo, né? Quase todos têm um currículo. E no currículo lá tem as habilidades, as experiências, mas o grande detalhe é, então todos contratam por currículo, por habilidade, por conhecimento. Mas as demissões dentro dos provedores, como acontecem? Por comportamento. Mas o grande detalhe é o percentual da quantidade das demissões. Então 100% são por comportamento, a não ser aquelas empresas que saíram fora do mercado, que não deram conta de se manter ali. Então são por comportamento. Ou um tipo de comportamento ou outro, mas sempre são por comportamento. Esse percentual ele é anunciado dentro dos provedores em algumas pesquisas, né, que eu fiz pessoalmente, deu mais de 95%, então é quase 100% por comportamento, tá? E isso seria evitado com uma análise comportamental antes de contratar. E eu ensino os seus líderes, eu ensino a sua empresa a fazer análise de comportamento, entender de perfil, entender de valor, que o liderado às vezes ele não trabalha somente pelo dinheiro, ele precisa de algo a mais, talvez um reconhecimento, feedback. Eu ensino isso para os líderes dentro da empresa nesse treinamento de liderança, que é uma grande necessidade também. Eu ajudo ao líder motivar os seus liderados, primeiro se automotivar, né? Porque o líder primeiro ele tem que se autoliderar para depois ser líder de outras pessoas. Primeiro ele tem que se automotivar, se autoliderar para depois liderar outras pessoas. Então, por isso que eu preparei um treinamento com muita técnica de PNL para ajudar esses provedores. Muitos já fizeram treinamentos comigo e avançaram muito e estão muito felizes, estão crescendo ainda mais. Então essa segunda necessidade são para os líderes, né, para cargo de liderança ou para você preparar cargos de liderança. Uma terceira necessidade é a parte de marketing digital, que a grande maioria dos provedores, por ter um volume muito grande de procura, não estão fazendo marketing. O marketing ajuda muito em novas vendas, o marketing ajuda muito em retenção, o marketing ele pode ajudar muito em entrega de dicas e de conteúdo para que o suporte tenha um volume menor de pessoas ali, um volume menor de acesso a ele, então ele vai trabalhar melhor, você vai ter inclusive menos pessoas no suporte, porque você pode entregar as informações através do digital, através das redes sociais, através dos canais que você tem, através de e-mail marketing. Com um bom marketing, com uma boa linguagem, você pode vender mais, você pode produzir mais, levar mais informações da forma do marketing correto, reter mais, sustentar esse cliente. Então eu também entrego essa mentoria para os provedores, que é mentoria de marketing digital. Então poucos provedores aí na média de 800 ou acima de 500 colaboradores, né? Alguns já despertaram para a forma de fazer marketing, mas não tem um setor definido e a maioria do setor de marketing não sabe nem das ferramentas atuais hoje para fazer marketing, que é muito mais barato aquelas ferramentas, chega para muito mais pessoas, porque você entrega a informação para aquele potencial cliente
antes mesmo dele procurar, ele ter que fazer uma pesquisa na internet. Antes dele fazer a pesquisa, você já está chegando para ele através do marketing digital. Essa é uma grande necessidade também. Então, desenvolvi esses 3 produtos, e esses 3 produtos, na grande maioria das empresas, quando eu vou entregar, eu já entrego esse pacote inteiro. Esses produtos, eles podem ser aplicados de algumas formas. Eles podem ser aplicados presencial, que é a forma que eu oriento, porque o ser humano, ele aprende. Estudos mostram, né? Tem psicólogo americano que estudou sobre isso. Quando você vê algo, quando você lê, quando você estuda algo, você absorve 10% daquela informação. Porém, quando você vê algo, quando você lê, quando você escuta, quando você sente aquilo, quando provoca a sensação disso e você pratica, a absorção ela sobe de 10% para 90%. Para 90%, ou seja, quase 100%. E quando você está dentro de um treinamento presencial, eu passo a teoria, eu dou exemplos e nós mesmos, a própria equipe dentro do treinamento ali, eles já treinam. Nesse treinamento de vendas, principalmente, que é um treinamento que tem bastante dinâmica. Mas nós temos outros formatos também. Eu oriento para a absorção que você merece, que o provedor merece, que faça presencial. Eu sei que em alguns momentos, às vezes não dá para fazer com toda a equipe, mas organize e faça presencial. Mas nós temos também esse treinamento que dá para ser aplicado online e ao vivo, que seria a segunda melhor opção, porque online e ao vivo dá para interagir, dá para tirar dúvidas também, não dá talvez para fazer algumas dinâmicas, a não ser que eu faça online e ao vivo e você coloque toda a sua equipe dentro de uma sala ou dentro de uma única sala, ou coloque em salas dentro das suas empresas, dentro das suas filiais. Então, esse é um modelo que funciona também, mas eu não aconselho tanto, a não ser um treinamento de marketing digital, que dá uma mentoria de marketing digital, que dá para fazer à distância, talvez uma mentoria, uma conversa com os donos, os diretores, para fazer o briefing ali, para entender as dificuldades da empresa. Isso dá para fazer à distância, mas presencial sempre vai ser melhor, sempre é melhor, porque o ser humano ele aprende mais quando ele sente, quando ele tem a sensação, quando ele produz a química ali. Então isso ele leva para o dia a dia dele, ele leva para a vida inteira, ele não esquece aquilo. Muitas pessoas aplicam treinamentos online, e eu aplico também em plataforma, mas a pessoa às vezes ali assiste muito disperso, né? Hoje as pessoas assistem no computador e estão com o celular na mão ali do lado da tela, que hoje a maior distração que existe para o ser humano é o celular. Então o ser humano ele consegue focar em uma coisa só ao mesmo tempo, e quando você está assistindo um curso online, existem várias dispersões ali, né? Tem como dispersar muitas coisas. Hoje no dia a dia tem várias coisas que faz a gente tirar o foco. Então eu aconselho você fazer de forma presencial. E se você quiser saber mais com relação a esses treinamentos, como funciona, como é a negociação, eu, Norberto, pessoalmente, eu explico isso para você. Eu tenho uma equipe, é claro, que pode marca as reuniões, mas eu, Norberto, presidente do Instituto, e o próprio treinador, que eu mesmo vou aplicar esse treinamento, eu consigo falar com você, empresário, diretamente com você, ou você, gerente, e te explicar tudo isso de uma forma mais ampla, entender a sua necessidade e te falar se esse treinamento é para sua empresa ou não. Então, aqui nesse vídeo tem os nossos contatos, faça contato, terei o maior prazer em te ajudar a fazer você evoluir nessa jornada aí, que eu sei que é um grande desafio, e vocês estão numa época maravilhosa, né, em crescimento, e é um bom momento para aproveitar isso. Eu estou aqui para servir você com meu conhecimento de 33 anos, buscando conhecimento em programação neurolinguística, 20 anos de conhecimento em vendas com tecnologia. Esses 33 anos são de estudo e aplicação em treinamento, só para você saber que eu tenho aí um histórico bastante grande de aplicação, de estudo, de interação. Então
não é algo que eu li num livro, que eu assisti e vou aí trocar com você. Eu vou aí entregar uma vivência de vida, eu vou aí entregar conhecimento de vida e atualizado, experiência atualizada com as poderosas ferramentas da PNL, que são as ferramentas mais poderosas que existem no planeta. Então eu vou levar isso para você. Entre em contato conosco que nós entregamos as informações que você precisa e estaremos com você aí. Um grande abraço, beijo no coração, sucesso para vocês que vocês merecem.